Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 20 de janeiro de 2020. Então combinou tudo 20 aqui hoje. Olha, nós chegamos até você com a palavra de Deus, lembrando que você pode compartilhar este programa pelas redes sociais da Grande FM. Meu abraço a você que nos acompanha e hoje eu quero também deixar uma gratidão a Deus pela vida daqueles que estão aniversariando neste dia. Deus te abençoe. O Salmo 124 nos diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam submergido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro dos laços do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse salmo escrito por Davi, ele tem um contexto histórico. Quando Davi assumiu o trono de Israel, os filisteus que dominavam a terra com grande pavor pela grandeza do seu exército, lembra que haviam gigantes entre os filisteus? Eles quiseram aproveitar o momento de fragilidade do reino, da nação de Israel, para tomar o poder. E além do mais, eles tinham uma rixa pessoal com Davi, porque é esse rei Davi que, quando era um jovem, enfrentou o herói de guerra dos filisteus, um gigante chamado Golias, e o derrubou e o matou. E ele lutou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos e derrubou aquele gigante. E os filisteus tinham uma rixa pessoal com este homem chamado Davi. Quando ele assume o trono, eles resolveram então aproveitar o momento de fragilidade, de transição, para invadir Israel. E Davi clamou ao Senhor naquele dia. E o Senhor o socorreu. Se você ler lá o texto de 2 Samuel 7, você vai ver que Davi, naquele dia, enfrentou com grande força os filisteus, mas foi Deus quem derrotou os filisteus por Davi. Davi, então, está agora narrando a sua experiência. Olha, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado naquele dia, os homens teriam nos engolido vivos e águas impetuosas teriam passado sobre a nossa cabeça. Davi sabia que ele não tinha, humanamente falando, ele não tinha condições de enfrentar aquele exército dos filisteus naquele dia. Então ele clamou ao Senhor e o Senhor o socorreu. Esse texto nos ensina que nós podemos buscar o socorro de Deus na hora da nossa aflição, na hora da nossa angústia. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Quantos de nós pode parar hoje e olhar algum momento da nossa vida, como Davi está fazendo, algum momento da sua história, e dizer: olha, não fosse o Senhor que esteve ao meu lado aquele dia, meu casamento tinha acabado. Não fosse o Senhor que esteve ao meu lado naquele dia, eu tinha morrido naquele acidente. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido dizimados de sobre a face da terra. Então o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu não sei onde você tem buscado socorro para a sua alma. O que eu sei é que se você não tem buscado socorro no Senhor, a sua alma está faminta, ela está carente, porque a alma ela tem carência de Deus, ela tem sede de Deus. Olhe para a sua história nesta manhã, contemple a sua própria jornada até aqui e faça como
Davi fez esta oração: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não teríamos sobrevivido. Bendito é o Senhor, Criador do céu e da terra. O Senhor é Deus poderoso, o seu braço é braço forte. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Deus da providência, dia a dia conosco. Ele é o Deus da redenção, que nos mandou Jesus, o seu Filho, em missão a esta terra. E Ele veio para nos salvar. Então a minha oração é que você entregue a Deus a sua vida nesta manhã e confie nele de todo o seu coração. Em nome de Jesus, amém.